Olá, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade ao estudo dos ângulos. E agora nós vamos falar de ângulos complementares. Nós vamos ter ângulos complementares. Como é que funciona isso? Nós vamos ter o seguinte: eu tenho aqui 90 graus do A, O, C. A gente tem o ponto C à esquerda, o ponto A embaixo aqui à direita. E tem outro ângulo aqui, que corta esse ângulo no meio. O AOB e também tem o BOC. A gente sabe que do C até o A forma 90 graus. Essa semirreta que sai do vértice aqui, e vai até o ponto B, não é a bissetriz. A gente não sabe se ela é bissetriz ou não. Não necessariamente vai ser a bissetriz. Então, esses dois ângulos têm uma medida que não necessariamente é igual. Mas a gente sabe o seguinte: quando eu somo esses dois ângulos, o resultado dá 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos que, quando eu somo, o resultado é igual a 90 graus. Observa aqui, então, que eu tenho o ângulo COA, COA. Ele é igual a COB, COB, mais o BOA. A gente não sabe quanto vale o ângulo COB nem o BOA, mas a gente sabe que o COA vale 90 graus. 90 graus. Então, a gente sabe que a soma do ângulo COB mais o ângulo BOA tem que dar 90 graus. É isso que caracteriza ângulos complementares. Quando a gente soma eles, o resultado é 90 graus. Vamos ver um exemplo? Vou construir aqui um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui o vértice O. Vou marcar aqui um ponto E. Faz uma linha no meio aqui. Marco um ponto F. E aqui eu marco um ponto G. Ok. Vamos supor, então, que o ângulo EOF meça 50 graus. Tem 50 graus. Quanto vai medir, então, o ângulo FOG? Sabendo que eles são complementares, ou seja, que a soma deles tem que dar 90 graus. Aí eu vou começar com o seguinte: eu não sei a medida desse ângulo aqui, FOG. Quando eu não sei o valor de alguma coisa em matemática, a gente usa a linguagem algébrica e dá uma letra para esse ângulo aqui. Ou eu posso chamar também de FOG. Então, o que acontece? Eu tenho o seguinte: tenho que saber quanto vale esse ângulo aqui. Mas a gente sabe que a soma deles dá 90 graus. Então, eu vou fazer uma continha, que é a seguinte: eu sei que 90 graus tem que ser igual aos 50 graus do primeiro ângulo, do ângulo EOF, mais a medida do ângulo FOG. Olha só, FOG. Então, o que está acontecendo aqui? O ângulo FOG mais o ângulo de 50 tem que dar 90. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu faço para resolver essa equação do primeiro grau? A gente tem que isolar o FOG, o ângulo FOG. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair 50 de ambos os lados, porque aí FOG vai ficar sozinho e eu vou ter do outro lado aqui o valor dele. Então, a gente vai ter 90 menos 50 igual a 50 menos 50 mais o FOG. Aqui 50 menos 50 a gente elimina, cancela. E 90 menos 50 resulta em 40. Então, o ângulo FOG mede 40 graus. Então, aqui é 40 graus. É assim que eu vou trabalhar com os ângulos complementares. Vou saber o valor de um e vou ter que calcular o outro. Agora, os ângulos complementares, a soma tem que dar 90 graus. Os ângulos suplementares é muito parecido, só que agora a soma tem que dar 180 graus. Observa que a gente tem aqui
o ângulo OBA e o ângulo OBC. Os dois juntos formam um ângulo COA, que tem 180 graus. Ó. Uma volta, aliás, é meia volta. Meia volta, 180 graus. Então, o ângulo BOA mais o ângulo BOC tem que dar 180 graus. Então, a gente tem aqui ângulos suplementares. Opa, ângulos suplementares. Quando a soma deles é 180 graus. Como é que eu trabalho com isso? Vamos supor o seguinte, que o ângulo que está à minha esquerda aqui, ó, o BOC, tem aí 115 graus. Quanto vai medir o ângulo que está à direita? Vamos chamar então esse ângulo aqui, a medida desse ângulo de x. Se eu der uma letra aqui para esse ângulo, eu não vou precisar escrever BOC ou BOA, essas três letras. Vou escrever só o x minúsculo, tá? Então, esse é o seguinte, que 115 mais x tem que dar 180. Então, eu tenho aqui 115 mais x tem que dar 180. O que eu vou fazer para resolver essa equação do primeiro grau? Tem que tirar o 15 do lado esquerdo. Então, vou subtrair 15 de ambos os lados da igualdade. Eu vou ter 115 menos 115 aqui. Mantenho o x ainda. Do lado direito eu vou ter 180 menos 115. Menos 115. Do lado esquerdo, 115 menos 115 cancela, sobra só o x. Do lado direito, a gente tem 180 menos 15. 180 menos 15 resulta em 65 graus. Então, a medida do ângulo BOA, que nós chamamos de x, vale 65 graus. É assim que eu vou trabalhar com os ângulos suplementares. Vou ter que resolver equações envolvendo aí esses ângulos. Agora, os ângulos opostos pelo vértice. É a seguinte situação. A gente tem um vértice e a semirreta que a gente colocou para a direita, por exemplo, aqui subindo, ela continua também para o outro lado, descendo. E a mesma coisa acontece com a outra. A gente colocou uma semirreta descendo aqui e ela também vai para o outro lado. A gente completou as semirretas, formando 4 ângulos ali. Nós vamos ter que os ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então aqui, ó, a gente tem o ângulo A, o ângulo B, o x e o y e o vértice aqui no meio. Aqui chamou de ângulo A. Então a gente sabe que o ângulo A vai ser igual ao ângulo B, nesse caso aqui, ó. Quer dizer, o que está em vermelho é oposto pelo vértice, está do outro lado. Então, tem a mesma medida. O ângulo Y tem a mesma medida do ângulo X. Está oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Então, suponha o seguinte, ó. O ângulo A aqui meça 120 graus. O que vai acontecer? Olha agora só para o lado do ângulo A e do ângulo Y. Vendo? Só o ângulo A e o ângulo Y. A gente sabe que o ângulo A mais o ângulo Y tem que formar meia volta. Meia volta tem 180 graus. Então, vamos descobrir o valor do Y. A gente sabe que A e Y são suplementares. Então, eu vou ter aqui 120. Vamos lá. 120 mais o ângulo Y tem que dar 180. Eu supus aqui que valia 120. Agora a gente vai descobrir o Y. Subtrai 120 de ambos os lados da igualdade. A gente vai ter 120 menos 120 mais Y igual a 180 menos 120. Do lado esquerdo, 120 menos 120 cancela. Sobra Y igual 180 menos 120 dá 60. Então, o ângulo Y aqui vale 60 graus. Agora, observe as relações. O Y é igual ao X, porque é oposto pelo vértice. Então, X vale 60 graus também. O A é igual ao B, porque são opostos pelo vértice. Então, o ângulo B também vale 120 graus. Então, tá aí. É isso que a gente tinha para a aula de hoje e valeu!